Enquanto meu pai me quebrava os ossos, minha mãe só fazia um barulho na sala escura, o estalo da pipoca entre os dentes. Para eles, eu não era filha, era o espetáculo da noite. Por 15 anos, meu corpo foi o palco onde eles montaram seu teatro particular de horror. Bom dia, meus queridos e minhas queridas, como vocês estão? Espero que estejam bem, com saúde e paz no coração. Eu sou Lucinda Antunes Figueiredo, tenho 72 anos, nascida em Jaguariaíva, no interior do Paraná, mas hoje moro aqui em Curitiba há mais de 4 décadas. O tempo passa rápido demais, não é mesmo? Parece que foi ontem que cheguei nessa cidade grande, assustada com tudo, e hoje já me sinto parte dela, como se tivesse nascido aqui. Hoje o dia amanheceu tão bonito, com esse solzinho entrando pela janela da minha salinha. Estou aqui, sentada na minha poltrona verde, aquela que meu falecido marido Romildo me deu de presente quando completamos bodas de prata. Do meu cantinho, consigo ver minha coleção de galinhas d'Angola miniatura que enfeita toda a parede. Vocês já viram uma dessas? São pequenas esculturas feitas à mão, todas pintadas com pintinhas brancas e cores vibrantes, igualzinho às galinhas d'Angola de verdade. Todas as manhãs, eu acordo cedinho, antes mesmo do sol aparecer. Faço meu café bem forte. Não gosto dessas coisas modernas. Café coado no pano é o que tem sabor de verdade. Depois, vou para minha oficininha que montei no quartinho dos fundos. É lá que eu crio minhas galinhas d'Angola de cerâmica. Tenho argila, tintas, pincéis fininhos e um forninho especial. Meus vizinhos brincam que eu sou a vovó das galinhas do bairro. Comecei a fazer essas miniaturas quando ainda morava com minha filha Cecília. Foi depois que fiquei viúva, já faz uns 15 anos. Eu estava triste, sem vontade de levantar da cama, e ela me inscreveu num curso de cerâmica no centro comunitário. Mãe, ela disse, ocupa a cabeça com arte que a tristeza não encontra espaço. E não é que deu certo? Daquela primeira galinha d'Angola torta que fiz, hoje tenho uma coleção de mais de 200, todas diferentes. As pessoas até vêm de outras cidades para comprar. Fiz até uma página na internet, imaginem só, uma senhora da minha idade vendendo arte pela internet. E olha, nem sempre foi fácil chegar até aqui, viu? A vida tem seus altos e baixos, como dizem. Teve época que eu achei que não ia aguentar, que não ia ter forças para seguir. Mas hoje, aos 72, posso dizer que sobrevivi a tudo. A gente é mais forte do que imagina, meus queridos. A gente aguenta o que parece impossível de aguentar. Aqui do meu apartamento, no 3º andar, tenho uma pequena varanda onde deixo secando minhas galinhas recém-pintadas. As crianças do prédio adoram subir para me ver trabalhar. Ensino elas a modelar argilinha. Fazemos juntos bichinhos coloridos. Ver o olhinho delas brilhando quando a peça fica pronta é uma das maiores alegrias da minha vida. Cada galinha que faço é única, tem sua personalidade, assim como cada um de nós. E vocês, minhas queridas e meus queridos que estão me assistindo agora, me contem aqui nos comentários. De qual cidadezinha vocês estão me assistindo e em que horinha do dia vocês encontraram esse vídeo? De manhãzinha com o café, depois do almoço, ou já de noitinha? Eu sempre leio todos os comentários e fico tão feliz em saber de onde vocês são e quando tiram um tempinho do dia para ouvir as histórias dessa vovó aqui. Me conta, viu? Vamos criar uma corrente de carinho. Hoje eu queria compartilhar com vocês uma história que nunca contei para muita gente. É uma história difícil, dessas que a gente guarda dentro do peito por muitos anos, com medo de abrir a porta e deixar sair. Mas sabe, meus queridos, às vezes contar é uma forma de se libertar. E quem sabe minha história não ajuda alguém que está passando por algo parecido. A vida nem sempre é colorida como minhas galinhas d'Angola. Às vezes é um teatro de horrores, como foi para mim durante tanto tempo. Nasci em Jaguariaíva, uma cidadezinha no interior do Paraná, em 1953. Naquela época, o município era bem diferente do que é hoje. Tinha poucas ruas calçadas, muitas casas de madeira e todo mundo conhecia todo mundo. Minha família morava numa casa grande na parte alta da cidade. Era uma construção antiga,
de madeira escura, com uma varanda que circulava toda à frente e janelas altas, com cortinas de renda que minha mãe fazia questão de manter impecavelmente brancas. Meu pai, Osvaldo Figueiredo, era dono da única loja de materiais elétricos da região. Homem alto, de ombros largos, sempre de camisa bem passada e calça social, mesmo nos dias mais quentes. Tinha olhos verdes, frios como água de poço, e um bigode grosso que ele aparava toda semana com uma tesoura pequena que guardava no bolso. Na cidade, todos o respeitavam. Seu Osvaldo é homem sério, diziam. E ele gostava dessa fama, cultivava essa imagem com muito cuidado. Já minha mãe, Inês Antunes Figueiredo, era professora da escola municipal. Magrinha, sempre com o cabelo preso num coque apertado, usava óculos redondos que escorregavam pelo nariz fino quando ela abaixava a cabeça para ler. Tinha uma voz mansa, quase um sussurro, e um jeito de andar silencioso, como se não quisesse ser notada. Ela dava aulas de português e era conhecida por ser exigente com a gramática. Os alunos temiam suas correções com caneta vermelha, mas fora da sala de aula, era uma mulher que quase não se ouvia. Eu era filha única. Meus pais tentaram ter outros filhos, mas minha mãe teve alguns problemas, como se dizia antigamente. Foi só muito tempo depois que entendi que eram abortos espontâneos. Então, todas as atenções se voltavam para mim. E nem sempre isso era bom, acreditem. Nossa casa era grande demais para apenas 3 pessoas. Tinha 4 quartos, uma sala de estar, uma sala de jantar separada, cozinha e um porão espaçoso onde meu pai guardava suas ferramentas e outros pertences. O quintal dos fundos tinha algumas árvores frutíferas, um pé de ameixa amarela que dava frutos enormes e doces e 2 laranjeiras. Na época das frutas, eu subia nessas árvores e ficava lá em cima, escondida entre as folhas, comendo as frutas ainda quentes do sol. Eram momentos raros de liberdade. Na escola, eu era uma menina quieta, ficava no meu canto, estudava bastante, tinha notas boas. Não que eu fosse muito inteligente, não, era mais por medo mesmo. Meu pai não aceitava notas baixas, dizia que era vergonha ter uma filha burra. Então eu me esforçava, decorava tudo, até o que não entendia. Tinha poucas amigas. A Durvalina, filha do farmacêutico, era quem mais se aproximava de mim. Nós brincávamos de boneca no intervalo da escola, mas ela nunca ia à minha casa. Ninguém ia. A rotina na nossa casa era rígida como um relógio. Acordávamos às 6 da manhã todos os dias, mesmo no domingo. Café da manhã às 6h30, almoço ao meio-dia em ponto, jantar às 7 da noite. Meu pai detestava atrasos. Se acontecesse de eu me atrasar para uma refeição, ele deixava o prato na mesa, mas não permitia que eu comesse. Quem não respeita horário não merece comida, ele dizia, guardando tudo na geladeira. Eu dormia com fome nessas noites. Aos domingos, íamos à igreja logo cedo. Meus pais faziam questão de sentar na primeira fila. Meu pai deixava notas grandes no momento da coleta para que todos vissem sua generosidade. Depois da missa, caminhávamos pela praça central, cumprimentando conhecidos. Que família bonita, as pessoas comentavam. Meu pai sorria, orgulhoso. Minha mãe olhava para o chão, segurando minha mão com força. Eu sorria porque sabia que era o que esperavam de mim. Quando chegávamos em casa, trocávamos de roupa. Meu pai não permitia que usássemos as roupas de domingo em casa, dizia que era desperdício. E começávamos os preparativos para o almoço especial. Esse almoço de domingo era sagrado. Minha mãe passava a manhã inteira na cozinha, preparando frango assado, arroz, feijão, salada de maionese com legumes picadinhos e batata palha por cima. Era a única refeição em que meu pai servia vinho, um cálice pequeno para ele e outro para minha mãe. Eu tomava refresco de groselha, vermelho como o vinho. Foi numa dessas noites de domingo, quando eu tinha uns 8 anos, que tudo começou a mudar. Terminado o jantar, meu pai anunciou algo novo. Hoje vamos fazer uma sessão de cinema em família. Minha mãe olhou para ele com uma expressão que na época eu não entendi, mas hoje sei que era medo misturado com algo mais. Talvez excitação? Não sei dizer ao certo.
Ele mandou que eu fosse tomar banho e vestir o pijama, enquanto ele arrumava a sala. Quando voltei, as luzes estavam apagadas. Só o abajur pequeno do canto estava aceso, dando à sala uma iluminação amarelada e fraca. As cortinas estavam fechadas. A televisão, nossa TV em preto e branco, estava ligada, mas só com aquela chuvisqueira, sem canal nenhum sintonizado. Meu pai tinha arrastado sua poltrona para o centro da sala, de frente para o TV. "Vem cá, filha", ele chamou, batendo levemente no joelho, indicando que eu deveria sentar no colo dele. Aquilo me pareceu estranho. Meu pai não era de chamegos, nunca me pegava no colo nem me dava beijos. Mas obedeci, como sempre fazia. Minha mãe entrou na sala, trazendo uma grande tigela de pipoca. Sentou-se na poltrona ao lado, colocou a tigela no colo e começou a comer devagar, um grão por vez. "Hoje o papai vai te ensinar algumas coisas importantes", ele disse com uma voz diferente, mais baixa, mais rouca. Coisas que toda menina precisa aprender. O que aconteceu naquela noite e em muitas outras depois, meus queridos, é difícil de contar. Naquela época, eu não entendia direito. Só sabia que era ruim, que machucava minha alma e que depois eu me sentia suja, como se tivesse feito algo errado. Meu pai dizia que era um segredo nosso, que todas as famílias tinham seus segredos e que se eu contasse para alguém, ele e minha mãe iriam para a cadeia e eu iria para um orfanato onde as crianças apanhavam todos os dias. E minha mãe? Ela ficava ali, sentada, assistindo tudo, comendo sua pipoca. Às vezes, eu olhava para ela, esperando que fizesse algo, que dissesse "pare", que me protegesse. Mas ela só mastigava lentamente, olhando para nós como quem assiste a um programa qualquer de televisão. O barulho da pipoca entre seus dentes era o único som que ela produzia durante toda a sessão. Essas sessões de cinema começaram a acontecer toda semana, sempre no domingo à noite, depois do jantar. Virou uma rotina tão previsível quanto a missa pela manhã. Eu tentava adoecer nos domingos, fingia dor de barriga, dor de cabeça, mas meu pai dizia que eu estava mentindo, que era só manha. E então, a sessão acontecia mesmo assim. Na escola, eu fui ficando cada vez mais quieta. A professora chamou minha mãe uma vez, preocupada porque eu tinha parado de participar das aulas, de brincar no recreio. "Ela é só tímida", minha mãe explicou, com aquele sorriso educado que usava em público. "Em casa ela é tagarela." Uma mentira tão grande quanto nossa casa. Em casa eu quase não falava. Tinha medo que qualquer palavra pudesse irritar meu pai, provocar outra sessão fora do dia programado. Foi assim até meus 12 anos, quando tive minha primeira menstruação. Lembro do terror que senti ao ver o sangue, achando que tinha me machucado de verdade depois de uma sessão particularmente difícil. Corri para minha mãe, chorando. Ela explicou, sem emoção na voz, que agora eu era uma mocinha. Naquela noite, ouvi meus pais discutindo no quarto deles. Na semana seguinte, as sessões de cinema tinham mudado. Agora aconteciam no porão e eram diferentes, piores de certa forma. Mas não vou entrar nesses detalhes, meus queridos. Quando completei 13 anos, em 1966, meu pai fez questão de organizar uma festa. Não era comum na nossa cidade fazer festas para meninas nessa idade. Isso era coisa de gente rica ou de capital, mas ele insistiu. "Minha filha vai ter uma festa digna", dizia aos vizinhos. Alguns comentavam que seu Osvaldo estava ficando mais generoso com a idade. Se eles soubessem a verdade por trás daquela generosidade. A festa aconteceu no quintal da nossa casa, decorado com bandeirinhas coloridas e lanternas de papel. Mamãe passou dias preparando salgadinhos, bolos e doces. Meu pai contratou até um rapaz que tocava acordeão para animar os convidados. Lembro de ficar impressionada com a quantidade de pessoas que apareceram. Havia colegas da escola, vizinhos, paroquianos da igreja, clientes da loja do meu pai. Todos queriam prestigiar a filha do respeitado seu Osvaldo. Recebi vários presentes. Um me marcou especialmente, um diário com cadeado. Foi Durvalina quem me deu. "Para você escrever seus segredos", ela disse, sem saber o peso que aquelas palavras tinham.
Aquele diário se tornaria meu único confidente nos anos que seguiriam. Meu pai me presenteou com um vestido azul claro, de tecido fino, com bordados delicados. Uma moça precisa se vestir como moça. Ele falou alto o suficiente para que todos ouvissem. Mas seus olhos diziam outra coisa, algo que só eu podia entender. Naquela noite, depois que todos foram embora, ele me chamou para o porão pela primeira vez. Disse que tinha outro presente para me dar, algo especial, só para nós. O porão da nossa casa era um lugar que sempre me deu medo. Era grande, com o chão de terra batida e as paredes de pedra, sempre frio e úmido. Meu pai tinha organizado um espaço lá, com um colchão velho coberto por um lençol limpo, algumas almofadas e uma lâmpada fraca pendurada no teto. Num canto, havia uma cadeira velha de madeira. "O trono da sua mãe", ele disse, com uma risada que fez meu sangue gelar. E como nas sessões de cinema de antes, minha mãe apareceu com sua tigela de pipoca. Sentou-se na cadeira, começou a mastigar devagar, olhando para nós com aquela mesma expressão vazia. Mas havia algo diferente naquela noite. Meu pai estava mais nervoso, mais excitado. Falava mais, dizia coisas que antes apenas sussurrava. "Agora você é uma moça, Lucinda", ele repetia como se fosse um mantra. "E moças precisam aprender coisas novas." O que aconteceu naquela noite foi pior do que tudo que tinha acontecido antes. Pela primeira vez, não foram apenas palavras, toques estranhos ou ordens humilhantes. Foi algo que me quebrou por dentro, que deixou uma ferida que nunca cicatrizou completamente. Chorei, implorei para que ele parasse. Olhei para minha mãe buscando qualquer sinal de ajuda. Mas ela apenas continuava a comer sua pipoca, como se assistisse a uma cena qualquer de novela. Nos dias que se seguiram, mal conseguia andar. Tinha dores que não podia explicar a ninguém. Minha mãe me deu um remédio, sem dizer uma palavra, sem perguntar como eu estava. Foi o máximo de cuidado que recebi. Na escola, a professora notou que eu estava diferente. "Lucinda, você está pálida. Está doente?" perguntou. Apenas balancei a cabeça. O que poderia dizer? A quem poderia contar? Ninguém acreditaria em mim. Meu pai era seu Osvaldo, o comerciante respeitado. Minha mãe era Dona Inês, a professora exemplar. Quem daria ouvidos a uma menina acusando seus próprios pais de coisas tão horríveis? Comecei a escrever no diário que Durvalina me deu. Escrevia tudo, cada detalhe das sessões, cada palavra que meu pai dizia, cada olhar vazio da minha mãe. Era minha única forma de desabafo. Guardava o diário embaixo de uma tábua solta no assoalho do meu quarto, lugar que descobri por acaso quando era pequena. Ali estava seguro, ou assim pensava. As sessões no porão se tornaram regulares. Não eram mais só aos domingos. Aconteciam sempre que meu pai sentia vontade. 2, 3 vezes por semana. Às vezes, quando bebia mais, ele vinha ao meu quarto no meio da noite. Nessas ocasiões, minha mãe não estava presente com sua pipoca, e de alguma forma, isso tornava tudo ainda mais assustador. Para sobreviver, criei um lugar seguro dentro da minha mente. Durante as sessões, eu me transportava para longe dali. Imaginava-me em Curitiba, cidade que conhecia apenas por fotos em revistas velhas na biblioteca da escola. Nas minhas fantasias, eu morava sozinha num apartamento pequeno, mas limpo. Trabalhava numa loja de roupas finas, tinha amigas, saía para tomar sorvete aos domingos. Era uma vida simples, mas livre dos horrores do porão. Aos 14 anos, já estava completamente mudada. A menina alegre que um dia fui tinha desaparecido. No lugar dela, havia uma adolescente quieta, de olhos sempre baixos, que se assustava com qualquer toque. Minha única alegria era a escola. Lá, por algumas horas, podia fingir que era normal, que tinha uma família como as outras. Foi nessa época que a professora Olívia chegou à nossa escola. Vinda de Curitiba para substituir uma professora que se aposentou, ela trazia um sopro de ar fresco. Falava diferente, se vestia diferente, tinha ideias diferentes.
Nas aulas de português, ela nos incentivava a escrever redações sobre nossos sonhos, nossos medos, nossos desejos. A escrita liberta, dizia. Uma tarde, ficamos só nós duas na sala de aula. Eu tinha me oferecido para ajudá-la a organizar os livros na estante. Ela me observava enquanto eu trabalhava em silêncio. Lucinda, você escreve muito bem, ela comentou de repente. Seus textos têm uma profundidade incomum para alguém da sua idade. Agradeci timidamente, sem levantar os olhos. Mas há algo que me preocupa, continuou. Há uma tristeza nas suas palavras, uma dor que não é normal numa menina de 14 anos. Senti meu coração acelerar. Ninguém nunca tinha notado, ou pelo menos nunca tinha dito nada. Você sabe que pode confiar em mim, não sabe? Ela perguntou, sua voz suave como uma carícia. Se tiver algo te incomodando, algo que queira contar. Por um momento, quase contei tudo. As palavras estavam na ponta da língua. Mas então lembrei das ameaças do meu pai, do olhar vazio da minha mãe, do medo constante. E apenas balancei a cabeça, engolindo o choro. Está tudo bem, professora, menti. Só gosto de escrever histórias tristes mesmo. Ela não insistiu, mas deixou claro que sua porta estaria sempre aberta se eu quisesse conversar. Naquela noite, escrevi sobre ela no meu diário, sobre como seria ter uma mãe como a professora Olivia, alguém que realmente se importasse. As semanas seguintes foram iguais às anteriores, escola durante o dia, terror à noite. Meu pai parecia cada vez mais descontrolado. A loja não ia bem, havia dívidas, problemas que ele trazia para casa e descontava em mim. Minha mãe continuava em seu papel de espectadora silenciosa, comendo sua pipoca enquanto minha vida era destruída diante de seus olhos. Uma tarde, voltando da escola, encontrei a casa empolvorosa. Minha mãe corria de um lado para outro, arrumando malas. Meu pai gritava ordens, o rosto vermelho de raiva. O que está acontecendo? Perguntei temerosa. Estamos nos mudando, meu pai respondeu secamente. Fechei a loja, vamos para Ponta Grossa. Tenho um primo lá que me arrumou emprego numa fábrica. Senti um misto de medo e esperança. Mudar de cidade significava deixar para trás a escola, a professora Olivia, Durvalina, mas também poderia significar um novo começo. Talvez numa cidade maior, com mais pessoas, mais olhos, as sessões parassem. Talvez meu pai tivesse medo de continuar com aquilo num lugar onde não era conhecido, respeitado. Quando vamos? Perguntei. Amanhã cedo, ele disse. Arrume só o essencial. O resto a gente compra lá. Naquela noite, enquanto arrumava minha pequena mala, tomei uma decisão. Não levaria roupas, nem sapatos, nem os poucos brinquedos que ainda guardava. Só levaria uma coisa: meu diário. Era a única prova do que tinha vivido, a única coisa que me mantinha sã. Escondi-o no fundo da mala, entre duas blusas velhas. Na manhã seguinte, partimos antes do amanhecer. Não me despedi de ninguém. Deixamos para trás a casa grande de madeira escura, o porão de horrores, a cidade que havia sido testemunha silenciosa do meu sofrimento. No ônibus para Ponta Grossa, sentei-me junto à janela, vendo Jaguariaíva ficar para trás. Não sabia o que me esperava na nova cidade, mas tinha a certeza de uma coisa: o inferno viajava conosco. Ponta Grossa era uma cidade muito diferente de Jaguariaíva. Maior, mais barulhenta, cheia de fábricas e pessoas apressadas. Nossa casa nova ficava num bairro afastado do centro, uma construção simples de tijolos à vista, muito menor que a anterior. 2 quartos apenas, um para meus pais, outro para mim. Uma cozinha pequena, uma sala apertada e um quintal de terra batida nos fundos. Meu pai começou a trabalhar numa fábrica de processamento de madeira. Voltava para casa cansado, cheirando a serragem e suor. Minha mãe conseguiu emprego numa escola municipal, não como professora, mas como auxiliar de limpeza. Suas mãos, antes delicadas de quem só segurava giz e livros, agora estavam sempre vermelhas e rachadas pelo uso constante de produtos de limpeza. Achei que essa mudança, essa vida mais dura,
pudesse mudar algo na nossa dinâmica familiar. Por algumas semanas, alimentei essa esperança. Meu pai parecia muito ocupado com o trabalho. Chegava tarde, muitas vezes já bêbado, e caía na cama sem energia para mais nada. As exceções pararam temporariamente, e comecei a respirar um pouco mais aliviada. Mas a trégua durou pouco. Logo ele descobriu que o porão da casa vizinha, que estava desocupada, tinha uma entrada pelos fundos do nosso quintal. Bastava pular o muro baixo de tijolos e entrar por uma porta velha que não fechava direito. Ele limpou um canto lá, colocou alguns cobertores velhos no chão e o ritual recomeçou. Agora com uma diferença terrível. Como estávamos em terra estranha, sem a segurança da reputação que tinha em Jaguariaíva, ele ficou ainda mais agressivo, mais violento. E minha mãe? Ela continuava com seu papel de espectadora. Levava sua tigela de pipoca, sentava-se num canto e assistia a tudo com aqueles olhos vazios. Às vezes, notava algo diferente nela. Uma lágrima silenciosa, um tremor nas mãos. Mas nunca, nem uma única vez, ela fez qualquer coisa para me ajudar, para impedir o que acontecia. Na escola nova, eu era apenas mais uma aluna transferida do interior. Ninguém me conhecia, ninguém se importava comigo. Não fiz amigos. Ficava sozinha nos intervalos, sentada num canto do pátio, observando as outras meninas rirem e conversarem. Como podia me aproximar delas? O que diria se perguntassem sobre minha família, sobre minha vida? Os segredos que carregava me isolavam como muros invisíveis. Aos 15 anos, comecei a ter problemas de saúde. Dores de cabeça constantes, insônia, falta de apetite. Emagreci tanto que minhas costelas apareciam sob a pele pálida. Na escola, a orientadora, Dona Clarice, me chamou para uma conversa. Lucinda, estamos preocupados com você, ela disse, olhando por cima dos óculos de aros finos. Seus professores notaram que você anda muito abatida, não participa das aulas, suas notas estão caindo. Mantive os olhos baixos, as mãos apertadas no colo. O que poderia dizer? Está acontecendo alguma coisa em casa? Ela perguntou diretamente. Senti meu coração disparar. Era minha chance, pensei. Alguém estava perguntando, alguém parecia se importar. Mas então lembrei das ameaças do meu pai, do que poderia acontecer se eu falasse. E mais que isso, lembrei da vergonha. Como poderia contar o que acontecia no porão da casa vizinha? Quem acreditaria em mim? Não, senhora, respondi baixinho. Só não estou dormindo bem. Acho que é a mudança, a cidade nova. Ela não pareceu convencida, mas também não insistiu muito. Me deu um bilhete para meus pais assinarem, solicitando uma visita deles à escola. Nunca entreguei o bilhete, claro. Rasguei em pedacinhos assim que saí da sala dela. Foi nessa época que comecei a pensar em fugir. Ou pior, em acabar com tudo de uma vez. Passava horas olhando pela janela do meu quarto, imaginando como seria simplesmente sair andando, sem rumo, até chegar bem longe, ou como seria pular da ponte que cruzava o rio Tibage na saída da cidade. Essas fantasias escuras eram minha única companhia nas noites de insônia. Meu diário continuava sendo meu refúgio. Escrevia nele quase todos os dias, escondida sob as cobertas, à luz de uma lanterna pequena que tinha ganhado de uma professora no Natal. Nas páginas amareladas, desabafava toda a minha dor, todo o meu ódio, toda a minha desesperança. Às vezes, relia o que tinha escrito nos anos anteriores, em Jaguariaíva, e percebia como a menina assustada de antes tinha se transformado numa adolescente quebrada, sem sonhos, sem futuro. Uma noite, voltando do trabalho mais bêbado que o normal, meu pai entrou no meu quarto. Não era horário de sessão, e isso me deixou ainda mais apavorada. Ele cambaleou até minha cama, sentou-se na beirada e começou a falar coisas desconexas sobre como tinha sido humilhado pelo supervisor na fábrica, como ninguém o respeitava naquela cidade, como sentia falta de Jaguariaíva, onde era alguém. Lá eu era seu Osvaldo, ele murmurava, o hálito carregado de álcool. Aqui sou só mais um peão, igualzinho aos outros. De repente seus olhos mudaram.
Ficaram mais focados, mais frios. Ele pegou meu braço com força, apertando até deixar marcas. Mas em casa eu ainda sou o chefe, disse entre dentes. Aqui quem manda sou eu, entendeu? Concordei rapidamente, tentando acalmá-lo. Mas algo em mim tinha mudado também. O medo ainda estava lá, claro, mas havia outra coisa agora. Uma raiva surda, um ódio que crescia a cada dia. Naquele momento, olhando para ele tão de perto, bêbado e patético, percebi que não era um monstro invencível como pensava quando criança. Era apenas um homem fraco, frustrado, que descontava suas frustrações numa menina indefesa. Ele saiu do quarto tão abruptamente quanto entrou, tropeçando nos próprios pés. Ouvi quando caiu na cama do quarto ao lado e logo começou a roncar. Minha mãe chegou pouco depois. Ouvi seus passos leves na cozinha, o barulho de pratos sendo lavados e depois o silêncio quando ela foi dormir. Fiquei deitada, olhando para o teto descascado, pensando na minha vida, em como tinha chegado até ali, em como poderia sair. Foi quando tive uma ideia. Não era bem um plano, era mais um pensamento que foi tomando forma lentamente. E se eu não fosse a única vítima? E se houvesse outras meninas, outras mulheres que meu pai tivesse machucado? E se eu pudesse encontrar essas pessoas, juntar nossas histórias? No dia seguinte, faltei à escola. Esperei meus pais saírem para o trabalho e fui até o porão da casa vizinha. Precisava ver aquele lugar à luz do dia, sem o terror das sessões. Era um cômodo úmido, com paredes de tijolos aparentes e chão de cimento batido. Num canto, os cobertores velhos onde tudo acontecia. Em outro, algumas caixas abandonadas pelos antigos moradores. Comecei a vasculhar essas caixas, sem saber exatamente o que procurava. Encontrei revistas velhas, ferramentas enferrujadas, algumas roupas mofadas. Nada de especial. Estava prestes a desistir quando, no fundo da última caixa, encontrei um envelope amarelado pelo tempo. Dentro, havia fotografias. Fotografias de mulheres e meninas, todas em poses constrangedoras, claramente tiradas sem consentimento. Algumas eu reconheci como moradoras de Jaguariaíva. E num canto de cada foto, a mesma marca d'água. Revelação Figueiredo. Meu estômago revirou, então era isso. Meu pai não apenas abusava de mim. Ele fotografava outras mulheres, invadia a privacidade delas. Provavelmente usava essas fotos para chantageá-las, para mantê-las em silêncio. Foi como se um véu tivesse sido retirado dos meus olhos. Não era apenas sobre mim, sobre nosso segredo de família. Era algo maior, mais terrível. Guardei as fotos de volta no envelope e o escondi sob minha blusa. Voltei para casa trêmula, com o coração aos pulos. Precisava pensar, precisava decidir o que fazer com aquela descoberta. Era prova, evidência do que meu pai realmente era. Mas como usá-la? Quem acreditaria em mim, uma adolescente, contra um homem adulto, um trabalhador respeitável? Naquela noite, escrevi tudo no meu diário. Detalhadamente, cada foto que tinha visto, cada nome que tinha reconhecido. Era como se estivesse montando um quebra-cabeça macabro da vida secreta do meu pai. E foi então que tomei uma decisão. Não podia mais ficar em silêncio. Não era mais apenas sobre mim. Havia outras vítimas, outras vidas destruídas ou ameaçadas por ele. No dia seguinte, peguei meu diário e o envelope com as fotos e fui até a delegacia. Não a do nosso bairro, onde meu pai poderia ter conhecidos, mas uma no centro da cidade, longe o suficiente para me sentir segura. Pedi para falar com alguma delegada mulher, se houvesse. Para minha sorte, havia uma. Doutora Zilma, uma senhora de meia idade, de cabelos grisalhos presos num coque severo e olhos penetrantes. Sentada na sala fria da delegacia, com meu diário no colo e o envelope amarelado de fotografias ao lado, senti um misto de terror e determinação. A doutora Zilma me olhava com aqueles olhos penetrantes, esperando que eu começasse a falar. Minha garganta estava seca, minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar o diário. "Pode falar, menina", ela disse,
num tom surpreendentemente gentil para alguém com aparência tão severa. Estou aqui para ouvir. Respirei fundo e comecei a contar. No início, as palavras saíam entrecortadas, interrompidas por soluços e longos silêncios. Falei sobre Jaguariaíva, sobre as sessões de cinema, sobre minha mãe com sua tigela de pipoca. Contei sobre a mudança para Ponta Grossa, sobre o porão da casa vizinha, sobre as noites de terror que vivera nos últimos anos. A delegada não interrompeu, não questionou, não demonstrou descrença. Apenas ouvia, anotando ocasionalmente algo num bloco de papel, seus olhos nunca deixando os meus. Quando terminei meu relato, entreguei a ela meu diário, aberto nas páginas mais recentes, onde descrevia a descoberta das fotografias. E isto, disse, empurrando o envelope para ela, foi o que encontrei ontem. Doutora Zilma abriu o envelope com cuidado, quase como se temesse o que encontraria dentro. Examinou as fotografias uma a uma, seu rosto endurecendo a cada imagem. Quando terminou, colocou-as de volta no envelope e me olhou com uma expressão que nunca esquecerei. Uma mistura de compaixão, raiva e determinação. Lucinda, ela disse, usando meu nome pela primeira vez. Você foi muito corajosa em vir aqui. O que seu pai fez, está fazendo, é crime. Grave. Vamos tomar todas as providências. Aquelas palavras deveriam ter me reconfortado, mas só aumentaram meu terror. O que aconteceria agora? Para onde eu iria? O que meu pai faria quando descobrisse que eu o havia denunciado? Tenho medo, admiti, a voz quase um sussurro. Ele vai me matar quando souber. Ele não vai encostar um dedo em você, ela garantiu, sua voz firme como aço. Vou designar uma policial para ficar com você. Vamos te levar para um abrigo temporário onde estará segura. E ainda hoje vamos prender seu pai. Saí da delegacia acompanhada por uma jovem policial chamada Neide. Ela me levou para uma casa simples num bairro residencial. Era um abrigo para mulheres vítimas de violência, explicou. Eu ficaria ali até que tudo fosse resolvido. Não poderia sair nem entrar em contato com ninguém de fora, para minha própria segurança. A casa era administrada por freiras. Irmã Conceição, uma senhora de face serena e olhos bondosos, me mostrou onde eu dormiria. Um quartinho pequeno, mas limpo, com uma cama de solteiro, uma cômoda e uma janela que dava para um jardim interno. Havia outras 3 mulheres no abrigo, todas mais velhas que eu, todas fugindo de maridos ou companheiros violentos. Nenhuma perguntou detalhes da minha história, e eu tampouco perguntei as delas. Havia um acordo silencioso de respeito pela dor de cada uma. Passei 3 dias naquele limbo, sem notícias do mundo exterior, sem saber o que estava acontecendo com meus pais, sem saber qual seria meu destino. Irmã Conceição tentava me distrair, me ensinando a fazer tricô, conversando sobre livros, me trazendo comida que ela mesma preparava. Mas minha mente não conseguia descansar. Na manhã do 4º dia, doutora Zilma veio me visitar. Seu rosto estava grave, mas havia uma centelha de satisfação em seus olhos. Seu pai foi preso ontem, ela anunciou sem rodeios, sentando-se ao meu lado no banco do jardim. Encontramos mais fotografias na casa de vocês, escondidas numa parede falsa que ele construiu no quarto. E o pior, encontramos negativos de filmes que ele fez durante os abusos. Senti meu estômago revirar. Filmes? Ele tinha filmado as sessões? A náusea foi tão forte que precisei me curvar, respirando fundo para não vomitar ali mesmo. Calma, respira. Doutora Zilma orientou, segurando meu braço com firmeza. Já passou. Ele está preso e vai responder por tudo o que fez. E minha mãe? Perguntei quando consegui me recompor. A expressão da delegada mudou, ficou mais sombria. Ela também foi detida, disse após uma pausa. Lucinda, sua mãe não era apenas uma espectadora passiva. As evidências que encontramos, ela era cúmplice ativa. Algumas das fotografias foram tiradas por ela. Foi como se o mundo inteiro desabasse sobre mim. Uma coisa era saber que minha mãe assistia, que não me protegia.
Outra completamente diferente era descobrir que ela participava ativamente, que ajudava meu pai naquele horror. Não, murmurei, balançando a cabeça em negação. Não pode ser. Ela era vítima também. Ela tinha medo dele. Ela... Entendo que seja difícil aceitar, doutora Zilma disse, sua voz mais suave agora. Mas as evidências são claras. Encontramos um caderno dela, um tipo de diário, onde ela descrevia... Bem, não preciso entrar em detalhes. Ela não estava sendo forçada, Lucinda. Ela escolheu participar. Comecei a chorar. Um choro diferente de todos que já havia chorado antes. Não era de medo, nem de dor física. Era o choro da última ilusão sendo destruída, da última esperança se desfazendo. Mesmo nos piores momentos, sempre acreditei que minha mãe, de alguma forma, fosse também uma vítima. Talvez traumatizada, talvez aterrorizada demais para reagir. Saber que ela era parte ativa daquele horror era mais do que podia suportar. Doutora Zilma me deu tempo para processar aquela revelação devastadora. Quando finalmente me acalmei, ela continuou. Precisamos falar sobre o que vai acontecer agora. Você tem 17 anos, quase 18. Legalmente, ainda é menor de idade, mas está muito perto da maioridade. Temos algumas opções para você. Ela explicou que eu poderia ir para um abrigo de menores até completar 18 anos, mas reconheceu que não seria o ideal, já que faltavam poucos meses para meu aniversário. A outra opção seria uma família acolhedora, que me receberia temporariamente. Ou, se eu preferisse, poderia ficar no abrigo das freiras por mais um tempo, enquanto decidíamos o melhor caminho. Há ainda uma quarta possibilidade, ela acrescentou, hesitante. Temos um programa de proteção para testemunhas. Como seu testemunho será crucial no processo contra seus pais, podemos oferecer isso. Significaria uma mudança completa. Nova cidade, nova identidade, novo começo. Aquela última opção acendeu algo dentro de mim. Um novo começo. Longe de Ponta Grossa, longe das memórias, longe de tudo que me lembrava o inferno que tinha vivido. Quero isso, disse sem hesitar. Quero ir para longe, recomeçar em outro lugar, onde ninguém me conheça, onde ninguém saiba. Doutora Zilma assentiu, compreensiva. Entendo, vou iniciar os procedimentos, mas antes você precisará testemunhar, dar um depoimento oficial que será usado no processo. Está preparada para isso? Não estava, claro. Como alguém poderia estar preparado para reviver publicamente o pior pesadelo de sua vida? Mas sabia que era necessário. Não apenas para minha própria libertação, mas para garantir que meus pais nunca mais pudessem fazer mal a ninguém. Sim, respondi, uma determinação nova crescendo dentro de mim. Vou contar tudo, cada detalhe. Eles precisam pagar pelo que fizeram. Naquela noite, sozinha no pequeno quarto do abrigo, escrevi uma última entrada no meu diário. Um novo diário que Irmã Conceição tinha me dado, já que o antigo estava com a polícia como evidência. Escrevi sobre a dor da traição final, sobre a descoberta de que minha mãe não era uma vítima, mas uma participante voluntária nos abusos. Escrevi sobre o medo do que viria a seguir, mas também sobre uma tênue esperança que começava a nascer. A esperança de um futuro diferente, de uma vida longe daquele horror. Quando terminei de escrever, fiz algo que nunca tinha feito antes. Arranquei a página, amassei-a e joguei pela janela, vendo o vento levá-la para longe. Era um gesto simbólico, minha primeira tentativa de deixar o passado para trás. O passado que agora, pela primeira vez, começava a realmente ficar no passado. Passaram-se 2 semanas desde que fui levada ao abrigo das freiras. 2 semanas de espera ansiosa, de noites mal dormidas, de dias preenchidos com pequenas tarefas que Irmã Conceição me dava para manter minha mente ocupada. Tricotei 2 cachecóis, aprendi a fazer pão caseiro, ajudei a organizar a pequena biblioteca do abrigo. Qualquer coisa para não pensar demais no que estava por vir. Doutora Zilma vinha me visitar regularmente, atualizando-me sobre o andamento do caso. Meus pais permaneciam detidos.
Meu pai negava tudo, alegando que eu tinha inventado aquela história para me vingar dele por ser um pai rigoroso. Minha mãe, surpreendentemente, confessou. Contou tudo aos investigadores, confirmando cada detalhe do meu relato e revelando outros horrores que eu nem mesmo sabia. Ela está colaborando com a justiça, explicou a delegada. Isso não diminui a gravidade do que ela fez, mas facilita o processo. Eu não conseguia entender. Por que minha mãe confessava agora, depois de tantos anos de silêncio cúmplice? Seria remorso? Ou apenas uma estratégia para conseguir algum benefício judicial? Ela perguntou por você, doutora Zilma mencionou, observando atentamente minha reação. Quer saber se você está bem? Senti uma risada amarga subir pela garganta. Bem? Como poderia estar bem? Como ela ousava se preocupar comigo agora, depois de tudo? Diga a ela que estou morta, respondi, a voz carregada de uma raiva que nem sabia que carregava. Para ela, para ele, estou morta, e eles para mim. A delegada apenas assentiu, respeitando meu sentimento. Não tocou mais no assunto. No final daquela semana, recebi uma visita inesperada. Um homem alto, de óculos, vestindo um terno simples. Apresentou-se como Dr. Eustáquio, promotor de justiça encarregado do caso. Lucinda, ele disse, sentando-se à minha frente na sala de visitas do abrigo. Precisamos conversar sobre seu depoimento. Será fundamental para o processo. Ele explicou em detalhes como seria o procedimento. Eu não precisaria confrontar meus pais diretamente. Falaria apenas para o juiz, numa sala separada. Meu depoimento seria gravado e usado no julgamento. Precisaria ser detalhado, específico, mas ele garantiu que faria tudo para que o processo fosse o menos traumático possível. Quando? Perguntei, sentindo o estômago afundar. Amanhã, respondeu, ajustando os óculos. Quanto antes terminarmos essa etapa, mais rápido poderemos avançar com o programa de proteção. Aquela noite foi a pior desde que chegara ao abrigo. Não consegui dormir nem um minuto. Revivia cada momento de horror, cada sessão, cada olhar vazio da minha mãe comendo pipoca enquanto minha vida era destruída. Quando o sol nasceu, eu já estava pronta, vestida com as roupas simples mais limpas que as freiras haviam me dado. Irmã Conceição me acompanhou até o fórum. Era um prédio intimidador, com colunas imponentes e uma escadaria que parecia infinita. Dentro, corredores frios e escuros levavam a salas com portas pesadas de madeira. Fui conduzida a uma sala pequena, onde doutora Zilma e doutor Eustáquio já me esperavam, junto com um homem mais velho que foi apresentado como o juiz Hermes. O depoimento durou horas. Falei até minha voz ficar rouca, até não haver mais lágrimas para chorar. Contei tudo, desde as primeiras sessões de cinema, em Jaguariaíva, até os abusos no porão da casa vizinha em Ponta Grossa. Falei sobre o papel da minha mãe, sobre o diário onde registrei tudo, sobre as fotografias que encontrei. O juiz fazia perguntas ocasionais, sempre respeitoso, mas insistindo em detalhes que eu preferiria esquecer. Quando finalmente terminei, estava exausta, física e emocionalmente drenada. Mas havia também um estranho sentimento de alívio, como se um peso enorme tivesse sido retirado dos meus ombros. Pela primeira vez em anos, alguém com poder para fazer algo havia me ouvido, havia acreditado em mim. Você foi muito corajosa, disse o juiz Hermes, com uma gravidade respeitosa na voz. Seu testemunho é crucial para que a justiça seja feita. Voltei para o abrigo acompanhada por irmã Conceição, que segurou minha mão durante todo o trajeto, sem dizer nada. Às vezes, o silêncio é o melhor conforto. Nos dias que se seguiram, fiquei num estado de torpor, como se tivesse esgotado todas as emoções possíveis. Dormia muito, comia pouco, falava menos ainda. As outras mulheres do abrigo, percebendo meu estado, foram gentis à sua maneira. Uma me trazia uma xícara de chá, outra deixava flores colhidas do jardim ao lado da minha cama. Pequenos gestos de solidariedade que, naquele momento, significavam o mundo para mim. Uma semana após meu depoimento, doutora Zilma voltou ao abrigo. Seu rosto estava diferente.
Havia uma leveza que não tinha visto antes. O juiz determinou a prisão preventiva de seus pais. Ela anunciou. O caso vai a julgamento, mas isso pode demorar meses. Enquanto isso, ambos permanecerão detidos. Era uma vitória, embora pequena. Significava que, pelo menos por enquanto, eles não poderiam me alcançar, não poderiam fazer mal a mais ninguém. E quanto ao programa de proteção? Perguntei, ansiosa por saber quando poderia realmente começar minha nova vida. É sobre isso que vim conversar, ela disse, sentando-se ao meu lado. Conseguimos uma vaga para você em Curitiba. É uma cidade grande, onde será mais fácil reconstruir sua vida anonimamente. Você terá uma nova identidade, um lugar para morar e ajuda para terminar os estudos e encontrar trabalho. Curitiba. A cidade dos meus sonhos, o lugar para onde eu me transportava mentalmente durante os piores momentos. Era quase irreal demais para acreditar. Quando? Perguntei, mal contendo a esperança na voz. Em 3 dias, respondeu. Há alguns documentos para preparar, algumas orientações que preciso te dar. E você precisará escolher seu novo nome. Meu novo nome. Não havia pensado nisso. Quem eu queria ser nessa nova vida? Quem poderia ser, livre dos horrores do passado? Posso manter Lucinda? Perguntei, hesitante. Era o único pedaço de mim que não estava manchado pelas mãos sujas dos meus pais. Era o nome que minha avó materna havia escolhido, muito antes de todo o horror começar. Doutora Zilma considerou por um momento. O sobrenome precisa mudar, obviamente. Mas acho que podemos manter Lucinda como primeiro nome. Não é tão incomum a ponto de facilitar sua identificação. Nos 3 dias que se seguiram, preparei-me para minha nova vida. Recebi documentos novos, certidão de nascimento, carteira de identidade, tudo com meu novo nome, Lucinda Antunes. O sobrenome era comum o suficiente para não chamar atenção, mas diferente o suficiente do original para garantir meu anonimato. Recebi também instruções detalhadas sobre como seria minha chegada a Curitiba. Uma assistente social me esperaria na rodoviária. Dona Terezinha, uma senhora que trabalhava com o programa de proteção há anos. Ela me levaria para um pequeno apartamento no bairro de Santa Felicidade, onde eu ficaria inicialmente. Receberia uma pequena ajuda financeira por 6 meses, tempo suficiente para me estabelecer, encontrar trabalho, recomeçar. Na véspera da minha partida, Irmã Conceição me chamou ao seu escritório. Era um cubículo simples, com uma mesa de madeira, algumas cadeiras e estantes cheias de livros religiosos. Tenho algo para você, ela disse, estendendo um pequeno embrulho. Uma lembrança nossa. Dentro do papel de presente simples, havia um terço de madeira, com contas escuras e polidas, e um pequeno livro de orações. Sei que sua fé foi abalada, e com razão, ela continuou, sua voz suave. Mas quando estiver pronta, talvez isso possa trazer algum conforto. Abracei-a, as lágrimas escorrendo silenciosamente. Não eram lágrimas de tristeza, mas de gratidão. Em meio a tanto horror, tinha encontrado pessoas como Irmã Conceição, Doutora Zilma, pessoas que acreditaram em mim, que me ajudaram a sobreviver. Na manhã da partida, despedi-me das outras mulheres do abrigo. Algumas choraram, outras apenas apertaram minhas mãos em silêncio. Todas entendiam, à sua maneira, o que significava recomeçar. Doutora Zilma veio me buscar pessoalmente. No caminho para a rodoviária, passamos em frente à delegacia. Quer entrar? Ver seu diário uma última vez antes de partir? Ela perguntou. Pensei por um momento e então balancei a cabeça. Não, aquele diário pertence à antiga Lucinda. A que sofreu, a que sobreviveu. Estou levando comigo apenas a Lucinda que vai viver, não apenas sobreviver. Ela sorriu, um sorriso de compreensão e respeito. Você tem uma força dentro de si que poucos têm, sabia? Vai se dar bem em Curitiba, tenho certeza. O ônibus para Curitiba saiu pontualmente às 10 da manhã. Sentada junto à janela, vi Ponta Grossa ficar para trás. Os prédios, as ruas, as memórias.
Não olhei para trás nem uma vez. Meus olhos estavam fixos na estrada à frente, no futuro que pela primeira vez parecia possível. No meu colo, um novo diário, presente de despedida de doutora Zilma. Na primeira página, escrevi apenas: "Hoje começa minha vida, a verdadeira." Cheguei em Curitiba num dia chuvoso de outono, com apenas uma mala pequena contendo algumas roupas e meu novo diário. A cidade me recebeu com seu céu cinzento e seu ar frio, tão diferente do calor de Jaguariaíva ou da poeira de Ponta Grossa. Dona Terezinha estava me esperando na rodoviária, exatamente como combinado. Uma senhora de cabelos grisalhos, presos num coque, usando um casaco azul marinho e carregando um guarda-chuva florido. "Bem-vinda à sua nova vida, minha filha," ela disse ao me abraçar, como se já me conhecesse há anos. Aqueles primeiros meses em Curitiba foram difíceis, não vou mentir. Morava num apartamento pequeno em Santa Felicidade, um bairro de colonização italiana na zona norte da cidade. Era um lugar simples, um quarto, uma sala minúscula, uma cozinha e um banheiro. Mas era meu. Pela primeira vez na vida, tinha um espaço que era só meu, onde podia trancar a porta e me sentir segura. Comecei a estudar à noite para terminar o ensino médio, enquanto trabalhava durante o dia numa pequena loja de tecidos no centro da cidade. O salário era pouco, mas somado à ajuda que recebia do programa de proteção, dava para me manter. Aos poucos, fui me adaptando ao ritmo da cidade grande, aprendendo a usar os ônibus, descobrindo os parques, me acostumando com o frio que parecia mais intenso que qualquer outro que já tinha sentido. Foi na loja de tecidos que conheci Romildo. Ele era representante de uma fábrica têxtil de São Paulo. Vinha a Curitiba a cada 2 meses para mostrar as novidades. Um homem alto, de ombros largos, mas com um jeito quieto e respeitoso que me deixava à vontade. Conversava sobre literatura, sobre política, eram tempos difíceis no país, com a ditadura militar, sobre os sonhos que tinha de um dia abrir sua própria loja. No início, eu o evitava. Evitava qualquer homem, na verdade. O medo era grande demais, as cicatrizes ainda muito recentes. Mas Romildo era paciente. Não me pressionava, não insistia. Apenas estava lá, com seu sorriso tranquilo e suas histórias interessantes, sempre respeitando meus silêncios, meus recuos. Levou quase 1 ano até que aceitasse sair com ele para um café. Mais 6 meses até nosso primeiro beijo, numa tarde de domingo no passeio público, o parque mais antigo da cidade. Com ele, aprendi que nem todos os homens eram como meu pai. Que podia existir carinho sem violência, intimidade sem abuso, amor sem medo. Nos casamos em 1975, numa cerimônia simples na Catedral de Curitiba. Eu tinha 22 anos e pela primeira vez sentia que a vida poderia ser boa. Compramos uma casa pequena no mesmo bairro de Santa Felicidade, perto de onde eu já morava. Romildo conseguiu abrir sua loja de tecidos e eu passei a trabalhar com ele. Éramos felizes, à nossa maneira tranquila. O único sonho que nunca realizamos foi o de ter filhos. Os médicos nunca souberam explicar exatamente por quê, mas suspeitavam que os traumas físicos que sofri na adolescência tivessem deixado sequelas. Chorei essa perda, claro, mas Romildo sempre dizia: "Somos uma família completa, você e eu. O resto é presente se vier." E assim vivemos, ano após ano, construindo nossa pequena felicidade cotidiana. A loja prosperou, nos mudamos para uma casa maior, fizemos algumas viagens. Conheci o mar pela primeira vez aos 30 anos, em Guaratuba. A vida seguia seu curso, tranquila como um rio que finalmente encontrou seu caminho depois de passar por muitas pedras. Em 2010, Romildo adoeceu. Um câncer no pâncreas, daqueles que quando descobrem já está avançado demais. Em 6 meses, ele se foi. Foi uma dor diferente de todas que já tinha sentido. Não o terror agudo dos abusos da infância, mas uma tristeza profunda, um vazio imenso por perder meu companheiro de quase 35 anos. Fiquei perdida por um tempo. Vendi a loja, não tinha ânimo para continuar sozinha. Passava os dias em casa, olhando para as paredes, para as fotos que mostravam nossa vida juntos.
Foi minha filha de coração, Cecília, filha da minha melhor amiga Durvalina, que reencontrei por acaso anos depois de chegar em Curitiba, quem me tirou daquele torpor. Tia Lucinda, ela disse um dia, a senhora precisa fazer alguma coisa com as mãos. O coração se acalma quando as mãos trabalham. Foi ela quem me inscreveu num curso de cerâmica no centro comunitário do bairro. Fui relutante, mais para agradá-la do que por interesse real. Mas logo na primeira aula, quando senti a argila fria e maleável entre meus dedos, algo despertou em mim. Uma criatividade que nem sabia que existia. Uma forma de expressão que nunca tinha experimentado. Comecei fazendo peças simples, potinhos, vasos pequenos. Então, um dia, inspirada por uma revista sobre arte popular brasileira, tentei fazer uma galinha d'Angola em miniatura. Não ficou perfeita, claro, mas havia algo nela, nas pintinhas brancas sobre o corpo escuro, no formato peculiar da cabeça, que me encantou. Fiz outra, e mais outra. Cada uma um pouco diferente, cada uma com sua personalidade própria. As pessoas começaram a notar, a perguntar se estavam à venda. Quase sem perceber, iniciei um pequeno negócio que cresceu mais do que eu poderia imaginar. Hoje, aos 72 anos, minhas galinhas d'Angola de cerâmica são conhecidas em toda Curitiba. Vendo em feiras de artesanato, tenho uma pequena página na internet que minha sobrinha neta me ajuda a administrar, e até recebo encomendas de outras cidades. É um trabalho que me traz alegria, que ocupa minhas mãos e acalma meu coração, como Cecília disse que aconteceria. Moro no mesmo apartamento em Santa Felicidade, onde criei tantas memórias com Romildo. É meu cantinho de paz nesse mundo. Tenho minha oficina de cerâmica no quartinho dos fundos, minha coleção de galinhas favoritas na estante da sala, meus livros, minhas lembranças boas. Durvalina vem me visitar toda semana, tomamos chá juntas, conversamos sobre os velhos tempos e os novos. Nunca mais voltei a Jaguariaíva ou a Ponta Grossa. Nunca mais tive notícias dos meus pais. Soube por doutora Zilma que ambos foram condenados a muitos anos de prisão. Se ainda estão vivos, não sei, nem quero saber. Aquela parte da minha história está encerrada, guardada num lugar da minha memória que visito cada vez menos. Curitiba me acolheu, me deu uma nova vida, me permitiu ser quem eu realmente sou. Não a vítima, não a sobrevivente, mas simplesmente Lucinda, a artesã das galinhas d'Angola, a viúva de Romildo, a amiga de Durvalina, a tia-avó de coração de Tainá e seus irmãos. Uma mulher que aprendeu que a vida, mesmo depois do pior dos terrores, pode florescer de novo. Meus queridos, que me acompanharam até aqui nessa jornada de memórias, algumas doces, outras amargas, quero deixar com vocês algumas palavras que venho juntando ao longo desses meus 72 anos de vida. Para quem está passando por situações difíceis, como aquelas que vivi, quero dizer, não está sozinho. O silêncio é o maior aliado do abuso. Falar, mesmo que seja difícil, mesmo que as palavras travem na garganta, é o primeiro passo para a libertação. Hoje em dia, há tantas formas de buscar ajuda que não existiam no meu tempo. Telefones para denúncia, delegacias especializadas, profissionais preparados para acolher. Aprendi que a idade não define nossa força, mas sim nossa capacidade de recomeçar cada dia. Quando cheguei em Curitiba, com 18 anos e apenas uma mala pequena, achei que nunca seria feliz de verdade. Que as cicatrizes eram profundas demais, mas estava enganada. Minhas rugas são mapas de sobrevivência. Cada uma conta uma história de dor superada. A vida me ensinou que até na escuridão mais profunda, nossa luz interior nunca se apaga. Nos dias mais escuros no porão daquela casa em Ponta Grossa, quando achava que não aguentaria mais um dia, havia uma pequena chama de esperança que se recusava a apagar. Foi essa chama que me levou a guardar aquele diário, a procurar a delegacia, a ter coragem de mudar tudo. Nunca permiti que minha dignidade fosse roubada, mesmo quando tentaram levar tudo de mim, e descobri que somos mais fortes do que imaginamos, especialmente quando pensamos que não aguentamos mais.
O tempo não cura todas as feridas, mas nos ensina a viver com elas e, ainda assim, sorrir. Minha história não é sobre o que fizeram comigo, mas sobre como escolhi responder. E escolhi viver, não apenas sobreviver. Aprendi que a verdadeira fortaleza não está em nunca cair, mas em levantar todas as vezes. As cicatrizes invisíveis que carregamos mostram que podemos florescer mesmo depois da tempestade. E agora, meus queridos que me assistem, quero pedir algo de coração. Se esse vídeo tocou você de alguma forma, se minha história fez alguma diferença na sua vida, por favor, aperte aquele botão de inscrição agora mesmo. Não é só por mim, é porque cada inscrição ajuda essa mensagem a chegar mais longe. E quem sabe assim podemos alcançar aquela menina, aquele menino, aquela mulher que precisa ouvir que não está sozinha, que há esperança. E mais, compartilhe agora este vídeo com alguém que você acha que precisa ouvir essa mensagem. Sua atitude pode salvar uma vida, pode dar coragem a alguém que está sofrendo em silêncio. Nos comentários, deixe a palavra ressurreição para eu saber quem assistiu até o fim e compreendeu a essência da minha história. Lembrem-se sempre, não importa o quão escura seja a noite, o sol sempre volta a nascer. E você merece estar aqui para ver esse amanhecer. Obrigada por me ouvirem. Do fundo do meu coração, obrigada.